que aí a gente já tinha conversado com o Leonardo, né, Leonardo? Isso já está até gravando já. Já tá, ela conseguiu. Isso. Quem vai apresentar o Leonardo oficialmente? Então, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui, né, conosco na nossa live. Hoje nós teremos, né, o professor Leonardo Lucas Madaleno como nosso palestrante, né, vamos dizer assim, certo? Aí eu agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui de tão prontamente, né, vamos dizer assim, né? E aí, Leonardo, você gostaria, por favor, de falar a sua formação, de eu Sim, falar que sim. você é professor da FATEC, né? Acho que você Isso. poderia falar até melhor do que, bem melhor do que eu, né? Que aí você fala as suas Os títulos. formações. Os títulos. Agora, Não, né? Tô seus brincando, títulos, brincando. claro, uai. É, Professor, né? então, para contar um breve resumo, né, do que a gente faz lá na FATEC de Jaboticabal, atualmente, né, estou como diretor da FATEC e de Jaboticabal. Eu leciono, né, agora estou afastado, mas eu leciono na parte de produção, no curso de biocombustíveis, né, na produção de bioetanol, que envolve essa parte, né, também de produção de álcool de segunda geração e também de produção de açúcar, tá? Então, a gente tem alguns trabalhos científicos nessa área, né, de produção de açúcar, produção de etanol. A minha formação em agronomia, né, formada em agronomia na Unesp, e depois eu fiz o mestrado e doutorado também, voltado para essa parte principalmente de produção de açúcar. Aí na FATEC, eu peguei as disciplinas, né, de produção de bioetanol, e há 12 anos eu ofereço essas disciplinas lá na unidade. Então, ao longo do tempo, a gente vai ganhando alguma experiência e tomara que eu possa trazer algumas coisas aqui para, né, compartilhar aqui com vocês. Então, brevemente é isso. Ô, Lidiane, você quer que eu comece? Como é que Acho que pode, né, pode Leonardo? começar? Sabe? Então, antes de começar, agradecer, né? Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e agradecer a Andresa, a Gisele, né? A própria Lidiane, né? Que está fazendo a apresentação, a Cristiane, a Aniele, que falaram agora um pouquinho antes, né? De começar a palestra, e a todos os professores, né? Que estão aí e a todos os alunos, né? Que estão, né, nessa pandemia, cada um, né? Na tua casa, fazendo aí a parte de proteção, e aí a gente tem vantagem e desvantagem em relação à pandemia. Uma das vantagens é essa questão da gente poder fazer essas palestras e que a gente pode conversar com vocês à distância, né? E quero deixar vocês à vontade, né, para fazer, para perguntar, né? Então é um bate-papo, né? Eu acho que o tempo é 1 hora. Lidiane está com a mão levantada, Lidiane? Então, o que nós temos aqui, né, além do pessoal da FATEC de Jaboticabal, né, nós temos alguns alunos, nós temos os alunos do técnico em alimentos e nós temos Isso. também os alunos do técnico em química, né, que nós temos a coordenadora aqui, a Célia Abud, que é a coordenadora do Ah, sim. modular, e a Márcia Rovere, que é a coordenadora do ETIM, né, do integrado. Né? Então, Sim, aqui sim. nós temos aqui um pessoal aqui bem interessado Aí, nas suas nós, palestras E do hoje. agronegócio em Taquaritinga também. do agronegócio, que bom, que bom. Olha aí, que ótimo. Daí tem um pessoal que a Gisele convidou, né? Que ela falou que tem de algumas outras ETECs também, né? Uhum. Então, obrigada pela presença. Eu que agradeço, assim, é uma oportunidade, e eu tenho dado algumas aulas, mas acho que eu nunca falei com tanta gente, assim, ao mesmo tempo, né? E agradecer mesmo, essa é uma oportunidade muito boa, e espero, assim, atender, né, o que vocês estão, né, querendo aí de busca. Bom, o objetivo de estar aqui hoje é para conversar com vocês aí um pouco sobre a parte de produção de etanol, né, de segunda geração. Então, é um aspecto bem já falado, né, assim, opa, eu vou compartilhar com o som aqui, eu esqueci, eu já estou emocionado, compartilhei sem o som. Vou ver se vai agora direitinho.
pus aqui para incluir o som. Beleza, deixa eu só ver direito aqui, porque às vezes vai sem o som, aí a gente fica surpreendido com o Teams, né? Sim, Só o tem. Teams pode fazer algumas coisas. Então, eu vou compartilhar de novo, né? Aqui, o meu computador é um talento, né? Então, às vezes ele dá umas atrasadas, mas ele vai. É só ter paciência aqui e a gente vai falando. Deixa eu só voltar aqui para a reunião, para eu colocar aqui a compartilhamento com o som, porque depois a gente vai compartilhar um vídeo aqui com vocês. Precisa ter o som, que vídeo sem som não dá, né? Agora deu tudo certo. Vamos lá, então, vou abrir aqui a apresentação. E o tema, né, é um desafio, né, para mim, porque quando a gente faz a aula na FATEC, a gente conversa muito sobre etanol de primeira geração, né, o objetivo da palestra hoje é a gente falar um pouquinho, né, dessas duas formas que a gente tem, né, de produção e também, né, das perspectivas que a gente tem da produção de etanol de segunda geração no Brasil e no mundo, né, como que está a situação hoje, como que isso, né, está sendo. Deixa eu abrir aqui, até agora ele não abriu, mas ele vai abrir alguma hora. E como que está isso hoje, né? Então, a gente tem, então, essa... é, assim, eu falo, quando vai ficando mais velho, assim, a gente tem algumas histórias para contar, né? Então, eu lembro muito bem de conversar, porque o curso que a gente tem em Jaboticabal, que é o curso de Tecnologia em Biocombustíveis, também tem em Piracicaba e também tem em Araçatuba. E uma vez eu participei de uma banca que estava o diretor de Piracicaba na época. Aí ele falou assim, ele é uma pessoa mais velha e também assim mais, né, ele fala algumas coisas às vezes que as pessoas não querem ouvir, e ele estava numa conversa lá com a gente, ele falou assim: "Nossa, eu escuto falar de etanol de segunda geração desde de 1970. Eu estava na graduação, estudando, não sei o que e tal, e o pessoal fala disso e até agora não teve. Ó, ainda não entrou, ele vai entrar, viu, pessoal? Ainda tá. Daqui fica a tela escura, fica a tela. Aí, entrou. Agora vai. Agora vai dar certo. E aí, né, o que que ele comentou na época? Ele falou assim: nossa, até hoje, o pessoal já sabe como que faz, mas até hoje não tem ainda uma tecnologia que seja viável. Até agora, naquela época, ainda não tinha usina, né, aqui no Brasil, principalmente, fazendo isso, né? E aí, o que que aconteceu? A gente tem, ah, é, ao longo do tempo, eu venho acompanhando, e realmente, né, quando você fala, né, em produção de etanol 2G, que eles chamam 2G, né, esse daqui, quando a gente fala de 2G nas usinas, isso já fica um pouco mais difícil. A gente tem uma matéria-prima, né, principal, que é aqui, nós vamos usar a caneta aqui, ó, que é o bagaço de cana, e que qual que é o sonho, né? A gente produzir com caldo de cana. Deixa eu pegar aqui. Ah, vou ficar com a caneta vermelha mesmo, tá? A gente tem o caldo da cana, a gente faz a produção do álcool de primeira geração. E o resíduo, né, da extração, a gente tem aí o bagaço da cana. E não sei se vocês já acompanharam ou já passaram perto de algumas usinas, o pessoal tem, né, montanhas de resíduo, né, de bagaço. Hoje, esse bagaço, né, as usinas estão passando a utilizar para a produção de bioeletricidade. Aí vocês vão se perguntar, né, por que que o professor fica falando de bio, né? Ele escreveu etanol aqui, fala bioetanol, fala bioeletricidade, fala, né? Porque uma que a gente puxa um pouquinho para o curso lá de biocombustíveis, mas porque o que que acontece? O bagaço, ele é queimado nas caldeiras. Então, aqueles que não conhecem, né? Caldeira é o coração da usina, coração de energia, né? Então, você vai fazer a queima. Dentro das caldeiras, a gente tem várias tubulações com água, e aí né, o calor gerado pelo bagaço, ele faz com que aquela água que está dentro, né, dessas tubulações, ela entre em estado de vapor, né? E a gente atinge temperaturas elevadíssimas, né, de vapor. E esse vapor depois a gente, né, leva para fazer movimentação de turbina,
Então, uma energia térmica a gente transforma em energia mecânica e depois essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, tá? E isso, né, bem por cima, né, nós estamos falando aqui bem, né, às vezes o pessoal pode complementar, mas a ideia, né, é a gente produzir energia elétrica e hoje as usinas estão fazendo isso, tá? Então, eles falam que essa perspectiva de uso de bagaço a gente usa para fazer o que eles chamam, né, de cogeração. Então, eu sou da época, e não é tão distante assim, que bagaço o pessoal pagava para levar embora da usina, tá? E hoje não, isso aqui passa a ser um negócio, como se diz, da China, um negócio bem importante. Por quê? Além de você ter a cogeração, ainda sobra, tá? E além disso, né, vamos supor que tudo fosse usado para cogeração, você ainda tem a possibilidade de produzir o etanol a partir do bagaço, porque aqui dentro da estrutura do bagaço a gente ainda tem açúcar, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso. Só que, o que acontece? A gente não tem ainda uma tecnologia viável, isso funciona muito bem em laboratório, condição controlada, tudo bonitinho, a gente vai discutir isso, né? Mas quando chega em escala piloto ou escala também industrial, aí a gente tem uma série de problemas, tá? Uma série de problemas porque a matéria-prima ela não é constante, né? Só para vocês saberem, a cana-de-açúcar, eu tenho várias variedades, né? Que a gente consegue fazer o plantio e cada variedade tem um tipo de formação de bagaço. Cada matéria-prima que eu queira usar, né? Que, não, mas a gente pode usar palha. Palha de cana já é diferente de bagaço, então eu não é assim, né? Como se diz, ou eu faço com palha, essa aqui é uma usina que o pessoal coleta a cana e depois a turma passa lá para coletar palha. A palha aqui hoje ela é levada para fazer cogeração também, tá? Mas também poderia ser levada para fazer o etanol 2G. Mas professor, não é a mesma cana? Sim, é a mesma cana, só que são estruturas diferentes, né? O bagaço, a origem dele é do como, tá? Teoricamente, a gente só tem a fibra do como, a estrutura do como. Enquanto que quando a gente fala aqui né, do bagaço, a gente tem aqui, desculpa, da palha, a gente tem aqui a matéria-prima das folhas. As folhas são feitas para outras, né? Se a gente for pensar na biologia da cana, são feitas, né, para a questão da fotossíntese, então tem uma estrutura diferente da estrutura do bagaço. Só da gente pensar nisso já dá diferença. Aí você envolve aí que quando a gente colhe a cana-de-açúcar, a gente não consegue trazer sem trazer impureza. Então a gente traz impureza vegetal, que pode ser planta daninha, pode ser, né, outros tipos, né, de plantas, né, que estejam ali, cana antiga, né, que trocou outras variedades. Nós temos uma série de problemas. E aí essa impureza vegetal que vem com folha, com palmito, né, com palha, isso altera a qualidade tanto para a produção de açúcar e etanol, mas também para a produção de álcool 2G. Então, qual que é o objetivo de hoje, né? O objetivo é de eu falar para vocês como que anda a produção de etanol, né, no mundo. Depois a gente vai mostrar para vocês aí como é que funciona, né, a produção de etanol 2G. Quero deixar livre para quem quiser fazer pergunta, abrir o microfone. Eu não estou com acesso no chat. Se alguém colocar a pergunta no chat, alguém vê, né, dos professores e quiser replicar a pergunta para mim, faça esse favor, né, de colocar a pergunta, porque o objetivo é ser um bate-papo. Eu estou fazendo alguns cursos de aula remota e o pessoal fala que se você falar por mais de 3 minutos sem ninguém falar nada, com certeza nós vamos perder o aluno, né? O aluno vai desfocar, ele vai olhar para outra coisa e aí né, a gente perde o objetivo. Então, o objetivo é nessa 1 hora a gente dar uma discutida. Eu vou passar algumas coisas para vocês e no fim a gente vai trocar ideia. E a ideia é que vocês façam perguntas, tá? E vamos lá então. Eu vou só esconder aqui, né, da reunião, só para vocês terem né, a perspectiva de toda a apresentação, mas fiquem abertos aí para perguntar, tá bom? Bom, seguindo aqui na apresentação, a gente vai ver como é que anda o mercado hoje, né, para a produção de bioetanol.
Eu não sei se vocês sabem, né? Eu deveria fazer a pergunta: qual é o maior produtor de etanol do mundo? Vocês iam se surpreender. Alguns de vocês, até hoje, tem aluno que surpreende lá na FATEC, quando eu faço essa pergunta. O maior produtor de etanol do mundo são os Estados Unidos, tá? Lá a gente tem a produção de etanol da parte de milho, tá? A gente vai ver depois, estudar como que o pessoal faz essa produção. Hoje, a produção lá de etanol deles fica em torno aí de 60 bilhões de litros. E está aumentando cada vez mais. O problema que eles têm lá é que a gente tem, né, também, além do etanol, a gente sabe que o etanol hoje ele é utilizado em substituição, ou às vezes, né, em conjunto com a gasolina, tá? Mas só que o pessoal, nós temos também outras, né, nós temos as empresas que produzem petróleo, e o pessoal está brigando lá, olha, a gente não quer que produza tanto etanol, está sobrando etanol, para onde eles vão mandar? Esse etanol que está sobrando, olha que beleza, vem para nós, né? Vai vir para o Brasil. Nós temos uma discussão que está ocorrendo aí de aumento de importação de etanol dos Estados Unidos para o Brasil. Só que isso afeta, né, a quem está trabalhando aqui, e, né, por quê? No Brasil, antigamente a gente falava assim, nós somos o maior produtor de etanol do mundo. Isso não é tanto tempo atrás, tá? Em 2008, 2009, 2010, mais ou menos, a gente ainda era o maior produtor de etanol do mundo. O que, professor? Em 10 anos, os Estados Unidos passou e passou bem, tá? Nós estamos ao redor de 30 bilhões de litros, né? O que o Brasil fala para não ficar, né, em segundo plano? Nós somos o maior produtor de etanol de cana do mundo, tá? Então, se você pegar, né, os representantes de produção de etanol do mundo, o Brasil e os Estados Unidos são o maior. Só que os Estados Unidos é 2 vezes maior do que o Brasil, tá? Então, nos Estados Unidos, por que teve tanto incremento? A gente teve uma política, né, de Estado que incentivou a produção de etanol a partir do milho. O que acontece? O pessoal tinha a produção de milho e o milho era destinado somente para venda, né, para mercado exterior. E havia sobras de milho, o preço de milho, né, diminuía bastante. O que o pessoal passou a fazer? Então, em vez de exportar o milho para a China, vamos colocar o milho aqui e fazer a parte de produção de etanol. Aí veio lá os ambientalistas, o pessoal, nossa, vocês estão tirando a alimentação do mundo, porque não sei o quê, não sei o que lá, 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 né? Aí o que acontece? Quando eu faço etanol de milho, eu estou interessado, nós vamos ver isso, né, no milho aqui, o açúcar que está dentro dele. Mas eu tenho muito mais coisas dentro do milho que vão ficar no resíduo, principalmente proteínas, tá? Quando a gente usa milho para alimentação animal, a busca é pelo uso de proteínas, tá? Por quê? Porque é para a constituição da carne, então quando eu for fazer, né, a produção de suíno, de frango, eu vou usar, né, o milho ou vou usar o subproduto aqui da produção de etanol, porque sobra. E esse subproduto, chamado de DDGS, ele é um subproduto muito rico em proteína. Então, os caras, além de produzir o etanol, que é feito só do açúcar, do milho, sobra a proteína para fazer o quê? Para eles venderem para a indústria de produção de animais. E então não faltou, na verdade, né? Porque o que se retirou do milho é o açúcar, mas a gente tem o resíduo. Isso que eu quero que vocês ponham na cabeça. Toda vez que eu vou produzir algum combustível, produzir alguma coisa, eu sempre tenho a produção do combustível, mas eu vou ter geração de resíduo. Às vezes esse resíduo vai ter um retorno financeiro interessante e às vezes não, tá? Então, no caso desse DGS, né, ele é um resíduo muito importante, tá? Tanto que algumas usinas do Brasil, né, ali na região do Mato Grosso, o pessoal está instalando são usinas de produção de etanol de milho. Tá? Então, hoje no Brasil a gente fala em produção, e algumas são americanas. O pessoal lá dos Estados Unidos vindo montar aqui no Brasil, né, na região do Mato Grosso do Sul, a parte de produção de etanol, né, de milho. Tanto que isso está, né, uma febre. Bom, mas e nós aqui, né? Olha, desde 1973, né, a gente tem um boom de expansão da produção de etanol da parte de cana.
1973, a gente tem lá, né, o pró-álcool, só para falar rapidinho de história, né? Em 1973 nós temos o pró-álcool, um incentivo muito grande, né, para abrir posto, abrir, né, produção, e aí a gente tinha fábricas de açúcar, e essas fábricas de açúcar foram convertidas em fábricas de açúcar mais etanol e outras indústrias que têm etanol. Bom, aí foi passando o tempo, aí lá para 1990, mais ou menos nesse ano, a gente teve uma crise muito grande, né? Porque o Brasil é assim, a gente começa uma coisa e depois o pessoal vai abandonando, troca o governo e a coisa vai se mudando e ninguém tem continuidade, não tem plano de longo prazo. Bom, mas em 1990, o que que aconteceu? Para frente, ocorreu uma crise muito grande de excesso de produção de etanol. Ah, mas já teve excesso de produção? Sim. Teve gente que pagava para tirar o etanol das usinas, porque a gente teve um problema de superprodução e poucos carros. Esse problema de produção grande, ele foi sendo resolvido a partir, né, de 2003. Opa, escreveu aqui. 2003. 2003 a gente teve a invenção, né, aqui no Brasil, de uma tecnologia brasileira de conversão. Ah, se eu quero colocar gasolina, beleza. Se eu quero colocar etanol, beleza. Então o carro ele faz essa mudança e eu posso trocar, né, o combustível de acordo, né, se o etanol ficar com preço muito caro. Então aqui eu tinha, né, por volta de 1990 problemas, né? Tinha vez que eu tinha muito, tinha vez que eu tinha pouco. Aí o cara que tinha o carro a álcool, ele ficava doido, porque ele ia lá no posto, era mais caro abastecer com etanol do que com gasolina. Ah, complicadíssimo. Bom, a partir de 2003, então, a gente tem um incentivo, um novo incentivo, e aí, pessoal, até 2008, mais ou menos, nós temos aí um incremento muito grande de usinas, tá? Foi dado um salto muito grande de produção. Só que, né, como disse, só que não, né? Aí, a partir de 2008, nós tivemos o ano aí de 2009, que tivemos a Marolinha. O que que aconteceu? A Marolinha foi uma crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, e isso fez uma mudança, né, no mercado, e a gente teve aí, para não, o Brasil não sentir tanto, o governo da época falou, vamos segurar o preço da gasolina, tá? O preço da gasolina de 2008 até 2013, foi praticamente 2,50, não teve tanta alteração. Então, a Petrobras, além de ter todo um prejuízo que teve aí de problemas, a gente teve aí o problema deles segurarem o preço. Ah, mas não tem problema segurar o preço. Tem sim, porque o preço do etanol é vinculado ao preço da gasolina. Se o preço da gasolina é baixo, o etanol sempre vai ficar mais baixo. Então, a partir de 2008 até lá para o ano de 2013, a gente teve aí uma, como é que eu vou dizer para vocês, uma diminuição do ímpeto de produção. A gente já estava com 30, perto de 30 bilhões em 2003, em 2008, tá? Aí o que que aconteceu? Algumas usinas faliram, né? Porque o projeto era só para produção de bioetanol. E aí, né, não valendo a pena, crise econômica, quebra de usina e, bom, foi uma opção. Foi uma opção da época, a gente não queria aumentar a inflação para as pessoas não terem problema de compra, mas aí se pagou com empregos e problemas de outras ordens, né? Isso aí a gente não vai entrar em ordem política, não vale a pena, a gente quer discutir coisa técnica aqui, tá? Mas aí é uma opção até 2013. 2013, o que que aconteceu? O pessoal soltou o preço de novo da gasolina. Quando soltou o preço da gasolina, o que que rolou? Deixou, né, passar aí o tempo todo, né? A minha mulher entrou aqui, me atrapalhou, eu perdi o foco da. Mas em 2013, o que que aconteceu? Ah, o preço foi fim de 2013. Eu lembro direitinho que em 2014, né, 2015, a virada para 2015, a gente soltou o preço da gasolina, o preço do etanol foi atrás. E hoje, né, nós temos aí o preço da gasolina em torno aí de 4,50 e o preço do etanol beirando aí os R$ 3, tá? Bom, isso é um incentivo para que aumente a produção, porque a gente não produz sem ter lucro, né? Então o cara não vai plantar a cana pensando em não ter lucro, produzir só porque é um combustível e tal. Esse romance não existe, tá? Então existe no sentido de a gente produzir, né, o etanol e aí ter o lucro. Bom, o Brasil patinou durante todos esses anos e ficou nessa produção de 30 bilhões, enquanto os Estados Unidos tinha, né, uma projeção.
E os caras já sabiam que dali em 2020, quando eles chegassem em 2020, era para estar com uma produção mais ou menos em torno de 60 bilhões de etanol. E eles foram fazendo essa meta. Tá? Enquanto a gente brigou aqui, quem que é responsável pelas usinas? Ninguém. Tá? Quem que é responsável aqui pelas usinas dos Estados Unidos? É um plano governamental. Tá? É diferente. Então, por isso que a gente tem um incremento tão grande em pouco tempo. Tá? Bom, no meio de tudo isso, a gente tem uma discussão muito grande no mundo inteiro. Por quê? Aqui, quando a gente faz a produção de etanol de milho, a gente só usa a espiga. Quando a gente faz aqui a produção de etanol de cana, a gente só usa o caldo da cana. Então, eu tenho a sobra do bagaço aqui e tem uma sobra de bagaço e palha que fica aqui também no campo, quando a gente faz a colheita, né, do milho. Então, a pergunta é: será que existe espaço no mundo para haver maior produção de etanol? Olha, o que eu tenho para responder para você sobre isso? Tem, só que depende de muitos fatores. Esse ano, por exemplo, acreditava-se que ia dar um boom de produção, tanto, né, muito mais aqui no Brasil. Esse ano de 2020 passou a valer o que o pessoal chama de RenovaBio, que é uma política que incentiva a produção de etanol. Como teve em 1973, em 2003, né, com o negócio do carro flex. Então, são anos X, né, que a gente fala que tem uma questão de incentivo. Então, eles acreditavam que em 2020 seria o ano, né, do etanol. Só que não. Aí veio a pandemia, e o que a pandemia fez? Todos os planos? De tudo. Todos os planos aguardem 2021. Nós paramos para a reforma, tá? Então, parou FATEC, parou TEC, parou todo lugar. Nós não paramos, né? Nós estamos aqui, né, continuando aqui com a parte... né, com a parte aqui online. Mas esse contato, né, de ver vocês aí, a gente acabou perdendo, tá? Porém, então, os planos estão parados, mas o pessoal está de olho no quê? Ó, não vai nesse papo de que o petróleo vai acabar. Muito tempo, eu tenho um cunhado que trabalha na Petrobras e muito, mas muito tempo ainda nós vamos ter petróleo. Nós vamos morrer, neto nosso vai estar aí e o pessoal tem, né, petróleo à vontade. O problema do petróleo é só o seguinte, né, o uso dele faz com que a gente tenha uma elevação da quantidade, né, de gás carbônico enviado por ar e a dificuldade desse gás carbônico ser reabsorvido de novo. Essa é a dificuldade. Porque quando eu uso, por exemplo, um biocombustível, ou etanol de cana, ou etanol de milho, o que é a teoria? A teoria é que esse gás carbônico ele vai para o ar e a plantinha que está lá no campo ele vai fazer fotossíntese, vai pegar esse gás carbônico do ar, né, o nosso glorioso CO2, e vai, né, transformar em açúcar de novo, né? A planta ela faz isso muito bem, né? Ela vai transformar no primeiro açúcar mais simples que existe. Então, isso através da fotossíntese. Só ela consegue fazer isso ainda, tá? Ainda, né? Porque nós estamos, né, na busca, né? De um dia que o homem conseguir fazer isso, mas hoje quem faz é a planta. E a cana de açúcar é a melhor de todas, né? Para fazer isso. Aí, né? A teoria é: nosso carro lá libera o gás carbônico e a planta lá, né, ela vai absorver esse gás carbônico de novo e essa glicose vai ser absorvida tanto pelo milho quanto pela cana e depois a gente pega, colhe de novo, a gente vai produzir o combustível, a gente vai ter liberação de gás carbônico de novo, então eles falam que esse, né, o uso de bioetanol dessa forma aqui, ele é mais racional ou ele é mais assim renovável. Não quer dizer que essa equação aqui se fecha com o milho e com a cana se fecha e é bem produtivo. Mas quando a gente compara, né, o que é um petróleo, por exemplo? O petróleo é um gás carbônico, né, um animal, uma planta que morreu e que ficou muito tempo, né, em decomposição e depois passaram-se milhões de anos até aquilo virar, né, aquele líquido preto e que a gente tira tantas coisas daquele líquido preto. Quando o Ford inventou o carro, né, o modo de produção do carro não foi o Ford que inventou, mas quando a gente tinha a prática de produção em escala de carros, o primeiro combustível pensado foi o etanol. Só que aí eles descobriram, né, esse líquido muito abundante, que é o petróleo, e a gasolina, né, que faz essa movimentação. Qual que está sendo a discussão hoje? Né? A discussão é
Bom, eu tiro o petróleo que está guardado há muito tempo lá no fundo do solo, ou do mar, ou de algum lugar aí, e o que vai acontecer? Eu vou liberar esse gás carbônico para o ar. E aí vai demorar muito tempo para fazer essa reposição. Ao longo do tempo, o aumento de gás carbônico no ar faz com que a gente tenha um aumento, né, da camada, né, que o pessoal fala que é responsável pelo efeito estufa. A grande pergunta que vem na cabeça: o efeito estufa é bom ou ruim? Né? É ótimo, tá? O efeito estufa, nossa, professor, você está falando que é ótimo, todo mundo falando, não, se não houvesse efeito estufa, a gente não estava aqui contando essa história para vocês, tá? A temperatura da Terra, ela é regulada por causa do efeito estufa. O problema é quando esse efeito, né, essa questão, porque a luminosidade, né, a luz do sol entra e depois a gente tem, né, a gente tem o processo de volta de energia. E quando eu tenho efeito estufa, essa energia ela é retida. E é o calorzinho que a gente sente, né? Que a gente está aqui, né, no momento, o calorzinho que a gente passou nas 3 ou 4 semanas atrás aí. E o problema é que quando essa camada não deixa passar, né? E eu tenho um incremento da temperatura, isso é que o pessoal fala, você tem algumas alterações, tanto climáticas, né, como né, principalmente a climática, né? E aí nós temos seca, né? Aqui eu tenho um lago aqui onde eu moro, eu tenho um condomínio, eu tenho um lago, secou, os peixes morreram, né? Coisas impressionantes acontecendo, né? Agora, se é relacionado ao efeito estufa ou não, a gente não sabe, mas que a gente percebe que o clima, né, está mudando, a gente percebe. Não, isso é uma coisa que não dá para negar. A gente está tendo temperaturas mais elevadas. Alguém abriu o microfone. Tá, não. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá? Então a gente está observando isso. Então o que que o pessoal fala? Ah, vamos produzir o combustível, né, o biocombustível, vamos produzir etanol, que a gente consegue fazer a movimentação dos carros e ter, né, eliminação ou diminuição desse gás carbônico enviado, tá? Bom, essa é a teoria bonitinha que tem por trás, né? A questão é que eu tenho ainda um potencial muito grande, né? Porque eu disse para vocês, eu só colho aqui a espiga. No caso aqui, eu estou interessado no caldo. Mas e aquela matéria-prima que está ali, que a gente chama, né, de biomassa, né? Vocês vão ouvir muito na vida de vocês, quem interessar aí para o trabalho nisso daí, biomassa, né? E essa biomassa, será que não tem como eu produzir mais? Então vamos conhecer um pouquinho, né? Deixa, professor, essa coisa em inglês aqui. É que eu achei hoje, eu falei assim, nossa, isso aqui é tão legal que resume um pouquinho do que eu vou falar hoje. Quantas possibilidades eu tenho para usar para produzir etanol? Eu vou traduzindo para vocês, né? Eu posso fazer etanol de forma química direta, tá? Eu tenho indústria que pode fazer essa transformação pegando etileno, tá? Eu pego etileno, faço uma, né, hidratação direta e indireta aqui, que são metodologias, e eu consigo chegar no etanol. Processo caro, tá? Então, aqui hoje, né, por exemplo, no Brasil, a gente tem é, poucas ou quase nenhuma indústria que faz esse caminho aqui, tá? Bom, o que que a gente faz então? Para produzir o etanol, a gente faz o caminho bioquímico. Ah, quem gosta de química aí, gosta de bioquímica? Não sei, professor, mas bioquímica, quem quer se aventurar para essa área, bioquímica é uma coisa muito importante para ser estudada, tá? Ah, mas eu gosto de alimentos. Beleza, mas bioquímica para você também é importante. Para todo mundo é importante. Quem entende de bioquímica sai na frente aí, tá? Bioquímica, então, eu tenho o etanol que eles chamam, né, que é o de 1G, é esse que é considerado, a gente vai falar um pouquinho, né, as matérias-primas que a gente chama de açucaradas, né, a matéria-prima açucarada, que a gente faz a fermentação, opa, produção de etanol. Fermentação, eu preciso de um micro-organismo aqui, que é a levedura, que daqui a pouco vocês vão ver a menina aí, tá? Com o milho, a gente tem as matérias-primas que a gente chama de amiláceas, que é a base de amido. Olha, a açucarada, pessoal, daqui a pouco a gente vai ver, a levedura, ela tem enzima para quebrar, se ela for uma molécula complexa. Então, eu não preciso fazer nada. Já coloco lá o caldo de cana, pessoal, é como se fosse um líquido já preparado para fermentação. Tanto que nas usinas o pessoal confunde mosto com caldo. Só para falar um termo técnico para vocês aí, mosto representa
um líquido açucarado preparado para a levedura fazer fermentação. O caldo de cana é tão preparado, tão perfeito, que você não precisa fazer nada, tá? Por isso que o nosso custo é um pouquinho mais baixo de produção, porque a gente pula uma etapa, a gente não tem que quebrar o açúcar para a levedura. Quando eu uso uma matéria-prima que a gente tem açúcar também, né? Amido, start aqui, né? Start, a gente fala que é amido, você tem também, né, açúcar, só que ele está escondido lá. E aí o que, que vai acontecer? Eu tenho que fazer uma etapa a mais aqui de produção, e isso vai acontecer também quando eu tiver o 2G, tá? Hoje, a matéria-prima mais produzida, né, que mais a gente tem em produção de etanol no mundo é essa aqui, ó, a amilácea. Quando eu comecei a dar aula na FATEC, eu falava, nossa, né, nós somos o maior produtor de açúcar do mundo, né? Só que não, passou muito rápido e a gente ficou para trás aí. Vamos falar um pouquinho de mais aprofundado de cada um, só para a gente entender por que, que é tão fácil fazer produção de etanol, de cana, de caldo de cana, e mais difícil no dos outros, tá? Por quê? A matéria-prima açucarada que a gente mais conhece, deixa eu colocar aqui para vocês pegar uma caneta de cor aqui, deixa eu ver a cor do menina, deixa eu ver aqui se ela me... vou pegar uma cor branca, não tem branca, eu vou pegar amarelo. Ó, só para a gente poder escrever no azul aqui para não ficar. Então, ó, o nosso glorioso caldo de cana, ela é considerado matéria-prima açucarada. Do que é feito, né, os açúcares que a gente espera trazer da cana? A gente tem na cana de açúcar glicose, frutose e sacarose, tá? Sacarose, galera, é uma união de glicose com uma frutose. Olha que beleza. Olha quem domina a bioquímica como domina o mundo, tá? A molécula de sacarose, né, ela tá bastante abundante, né, de tudo que tem no caldo, quase, né, mais ou menos aqui em torno de 75% é sacarose. Ué, mas, professor, se na hora que você colocar essa sacarose, a glicose e frutose lá para as meninas, essa aqui, ó, as fotos das meninas, ó, agora tem foto mais bonita das leveduras, hein? Isso aqui é uma foto de perfil, né? Aquela foto assim, tira elas, né? Aqui elas estão até meio agrupadas. Então, a levedura, né? É um fungo unicelular. Aqui você pode até confundir, achar que elas estão, né? Tudo junto aqui, mas a gente tem um probleminha, né? Durante o processo que é a floculação, elas se juntarem, né? Fazer unidos venceremos. Mas ela é sozinha. O que que ela faz? Ela pega esse açúcar, né, você deixa esse caldo, né, em contato com a levedura, e o que que ela faz? Ela vai transformar em etanol. A gente obriga ela a fazer, ela faz dois processos, né? A levedura ela pode fazer respiração, ó como é que quem domina a bioquímica domina o mundo. Se você souber o que é respiração, ô professor, você está falando isso aqui, ó? Não, não estou falando dessa, eu estou falando da respiração, que é a metodologia lá, o ciclo de Krebs. Professor, mas eu estou no segundo, eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro ano do colegial, mas eu preciso saber disso? Não, até que aqui a gente não puxa tanto. Mas se você entrar na faculdade, você vai ter que se aprimorar, né? Para você entender como é que você melhora a produção, porque o que, que vai fazer vocês ficarem empregados? Entender o que vocês estão fazendo. Para entender, eu tenho que aprofundar. Então, quando eu aprofundo, o que, que eu faço? Eu tenho que, né, entender aqui que o que, que vai acontecer. Eu tenho o processo que a levedura faz. Ou ela faz uma nova levedura, fazer uma respiração, aqui a via bioquímica, ela vai usar toda a energia que tem na sacarose, na frutose, na glicose. Você vai falar assim, mas como que tem energia aqui, professor? Você lembra lá do gás carbônico, que estava dando sopa no ar? A cana-de-açúcar fez fotossíntese e aí ela produziu, porque a glicose é uma molécula de carbono. Frutose também, sacarose também. O que que ela fez? Ela, né, ela juntou, formou glicose. A frutose é mais ou menos, né, parecida com a glicose, tem uma, né, uma diferenciação aí na molécula, mas quando elas se unem, elas formam a sacarose. Quem que faz isso tudo aqui? A planta, tá? Aí, o que que a levedura faz? Ela poderia usar essa energia que está guardada aqui nessas moléculas para fazer uma nova levedura. É isso que todo ser vivo quer fazer, tá? Só que não, lá nas usinas, o que que a gente faz? A gente coloca uma condição que obriga a levedura a usar essa energia para parcialmente quebrar isso aqui. Etanol, galera,
ainda tem bastante energia. A levedura usa pouquinho, né? Ela usa para se manter e tudo mais, mas ela deixa lá o etanol. E o etanol a gente consegue, né, depois de fazer a separação, queimar nos carros, né? E aí a gente faz essa energia térmica se transformar em energia mecânica e faz, né, o carro se movimentar. Então, é uma energia. Ah, professor, então a energia que a gente põe no carro é a energia do sol? Sim, tá lá, né? É o CO2 e a energia do sol. Essa luz, né, que a gente faz na fotossíntese, ela concentra nessa molécula de glicose toda a energia. E aí, o que a levedura faz? É lógico, e nós fazemos isso também. Você fez isso agora, a hora que você jantou, antes de entrar aqui. Você fez na hora do almoço, comeu. Né? Por que você comeu? Porque você vai pegar essas moléculas aqui e vai transformar, né, em energia. É o que a levedura faria, mas a gente não faz. Ela faz ela obrigatoriamente ir para uma via de fermentação. E aí ela vai transformar essa energia aqui, né, parcialmente para ela e deixar o etanol. O etanol para ela não é legal. Tanto que se aumentar muito a concentração de etanol, você começa a matar as meninas. Então a gente não deixa isso acontecer, tá? Bom, mas por que toda essa conversa, professor? Porque a levedura aproveita qualquer uma aqui, ó. Na verdade, quando eu quero produzir etanol, pessoal, eu preciso de glicose, tá? Você quer uma molécula-chave? É a glicose, tá? É ela que a levedura vai fazer o processo de transformação, produzir energia para ela, né? E produzir ATP, a gente é uma moeda de troca, né? Que a gente fala, essa molécula aqui, ela é cheia de energia, né? O que que acontece? A glicose, então, a gente faz a transformação, a levedura faz isso, transforma para a gente em etanol. Pega um pouquinho de energia para ela, mas o etanol fica lá dando sopa. E a gente depois separa, tá? Bom, professor, o senhor disse que então é importante a glicose, beleza. Mas aqui, ó, o senhor acabou de dizer também que, né? O senhor acabou de. Vamos pegar uma outra cor, para senão ficar muito. O senhor acabou de dizer também aqui, ó, que tem frutose e tem sacarose na galera aqui, ué. Como é que vai fazer? E você falou ainda que é sacarose, bastante sacarose. Tudo bem. Sabe o que que acontece? A levedura encara a frutose como se fosse glicose. A frutose entra no processo lá de, né, da via bioquímica que vocês vão estudar, nós não vamos, não é o objetivo hoje, tá? Mas a levedura enxerga a frutose como se fosse glicose, tá? Então, aqui é como se fosse a mesma coisa. E a sacarose, professor? Olha que legal. A levedura libera uma enzima que chama invertase. Então, as meninas produzem isso, tá? Ela libera a enzima e a enzima quebra a molécula de sacarose em glicose e frutose. Aí, beleza, resolvido o problema. Então, ela joga essa enzima que chama invertase, né? Lá no ambiente, na hora que você mistura o caldo, né, com a levedura, e aí a gente consegue fazer o milagre. Porque todos os açúcares que tiverem aqui, todos os açúcares, a gente chama esses açúcares aqui. Oh, ele não deixou eu escrever aqui. Vamos ver se ele me deixa escrever. Ah, ele transformou em mouse o negócio. Aí, beleza. Ele transforma esse açúcar aqui em ART, tá? Só para a gente entrar aqui, isso aqui é hoje o que a gente chama de etanol 1G, tá? Professor, mas o senhor falou só de fermentação. E o resto da produção? Olha, pessoal, o segredo da coisa está aqui, tá? Então, quando eu estou falando de matéria-prima, né? Quais são as matérias-primas? Uma delas é a açucarada. Então, essa aqui é a mais abundante que nós temos aqui na nossa região. Mas no mundo, a mais abundante não é açucarada. A mais abundante é justamente a amilácea ou feculenta. Nossa, feculenta, que nome horrível, hein? Que é isso? Ó, tudo isso daqui, pessoal, para falar de uma molécula que é chamada de amido, tá? Olha, as plantas lá, através da fotossíntese, vamos voltar aqui, ó. Ó, tudo é fotossíntese. A cana-de-açúcar ela é especialista em guardar a energia produzida da fotossíntese na forma de sacarose. Outras plantas têm outra habilidade. Transforma a energia, então, a luz do sol, mas o gás carbônico transforma primordialmente na molécula de glicose. E depois a planta vai lá e faz o quê? Ela guarda isso daí, né? Então, ela vai guardar o amido, a energia na forma de amido. O que que é um amido? Sem olhar para essa coisa feia que está aqui embaixo. Amido é
Glicose ligada com glicose, ligada com glicose, ligada, né? Se a gente for fazer aqui, eu vou escrever em todo o negócio aqui, não vai acabar. É glicose para todo lado, tá? E que interessante, né? Olha que legal. Eu tenho, né, as ligações bioquímicas, nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Mas eu só vou falar para vocês. A levedura não tem enzima para quebrar essas ligações bioquímicas. Bom, se a levedura não tem enzima, eu tenho que fazer o quê? Ou eu quebro, tem que ser eu, né? Porque se você não quebrar, é igual eu estar no churrasco, né, enorme lá, com um monte de carne para comer, só que eu vim já almoçado e eu não consigo, né? Eu não tenho enzima, por exemplo, no meu estômago para deglutir carne. Aí, meu cara, pode ter o churrasco mais bonito lá do mundo, você não consegue comer. É a mesma coisa, se você botar a levedura com o mosto, que tem amido, ela vai olhar para o amido e falar: Nossa, olha que oportunidade, eu tenho tanta glicose aqui para poder usar, mas eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho como acessar. Então, na etapa de produção de etanol de milho, a gente tem que fazer isso para ela. Nós vamos quebrar essas ligações, tá? Então, tem uma etapa que a gente vai usar a enzima, a alfa-amilase, né? Então, a gente tem algumas enzimas que a gente usa para a gente quebrar essas ligações. Aqui está mais bonito, né? Então, vamos quebrar aqui, ó. Quando a gente quebrar essas ligações, a gente tem amilose e amilopectina. Olha que beleza. Quando a gente tiver sucesso de quebrar, olha que legal. Vai sobrar quem aqui? Vai sobrar a glicose. Só alegria. Se eu tenho glicose, põe lá a levedura que ela vai transformar em etanol. Então, o segredo aqui está o quê? Quando eu uso matéria-prima amilácea ou feculenta? É tirar o amido, desculpa, tirar a glicose de dentro do amido. Então, eu tenho que quebrar essas ligações aqui. Oi? Estão perguntando aqui no chat sobre como esta quebra, a Célia Abud está perguntando, com esta quebra de ligação, o processo não fica mais caro? E se é fácil fazer essa quebra? Olha, hoje, né, esse é o segredo, né, do etanol de milho, né? Aposto que lá no começo, quando o pessoal lá nos Estados Unidos começou, eles apanharam um pouco. Por quê? Hoje a gente tem um fungo, né, que faz a produção de enzimas, vários tipos, né? Enzima que a gente chama de alfa-amilase, tá? Aí existem vários tipos de alfa-amilase. E tem fungos, né, que produzem. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que produzir o fungo para a gente extrair a enzima, estimular o fungo a produzir enzima, olha que beleza. A gente extrai a enzima e a gente aplica a enzima, né? Primeiro nós vamos ter que abrir esse pacote, né? Porque esse milho está totalmente fechado. A gente vai, né, triturar ele, vai abrir, vai colocar numa água quente. E a hora que ele estiver aberto, a gente vai jogar a amilase lá, a alfa-amilase. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar as ligações, né? E aí eu vou ter a glicose liberada. Então, quando eu vou fazer etanol de milho, o que vai acontecer? Eu vou ter mais uma etapa. Essa etapa, por incrível que pareça, esse nome é para confundir os técnicos e os tecnólogos, tá? Eles chamam essa quebra aqui, nessas ligações aqui, de sacarificação. Quer estudar um negócio para o vestibular? Estuda sacarificação. A turma adora perguntar isso, porque ninguém lembra, né? E olha a hora que o cara olha aqui sacarificação, ele fala assim: nossa, tem tudo a ver com sacarose. Não, tem nada a ver com sacarose. Aqui, ó, nós não temos sacarificação, tá? Nós vamos ter sacarificação. O que é esse termo, professor? É um termo que a gente usa para falar dessa quebra. Então, tem que ter uma etapa que é chamada de sacarificação, tá? E aí aumenta o custo de produção. Vocês já devem ter aprendido, né? Já devem ter visto aí que um pacote, por exemplo, mudando, né, de pato para ganso aqui, um pacote de açúcar mascavo é mais caro do que um pacote de açúcar refinado. Qual que tem mais tecnologia embutida? Açúcar mascavo ou açúcar refinado? Bom, eu não estou falando da nutrição, tá? Nutrição é lógico que se eu usar mascavo vai ser lindo e maravilhoso. Mas quando eu falo de aplicação tecnológica, né? O que é um açúcar refinado? Praticamente eu estou tirando os não açúcares, tirando glicose e frutose, só sobra sacarose, né? E aí eu tenho que usar a tecnologia. Mas como, professor? Você chega no supermercado e é mais barato eu comprar açúcar refinado do que açúcar mascavo.
nós produzimos muito, mas muito refinado, muito, muito, muito mais do que açúcar mascavo. Então, quando tem açúcar mascavo, beleza. Aí você fala assim, nossa, né, o custo é mais baixo, o outro é mais barato. Quando você olhar para o milho, pensa nisso, tá? Hoje, né, qual que é a matéria-prima mais barata de produção de etanol do mundo? Cana-de-açúcar. Nem tenha dúvida, cana-de-açúcar. Por quê? Eu não tenho essa etapa aqui, ó, de quebrar. A levedura já tem tudo. O meu pacote aqui tecnológico é praticamente nada. Agora, quando eu falo de milho, eu tenho que passar por isso aqui. Então, os segredos, as diferenças das empresas é trabalhar com essa alfa-amilase aqui. E esse é o segredo da coisa, né? Qual alfa-amilase que o cara usa? Então, tem aí, nos livros o pessoal tem, né? E aí as empresas, lógico que ninguém conta para ninguém, tá? Tem aquelas que têm mais eficiência e tem aquelas que não têm tanta eficiência assim. Bom, e aí, professor, mas que isso... Oi? A professora Célia também perguntou se aonde esse fungo é adquirido também. Então, o fungo, assim, são várias formas de você criar essa alfa-amilase, né? Esse fungo pode ser fungo, né, do próprio processo. O que a gente precisa é de um fungo que produza essa alfa-amilase, porque a levedura não consegue fazer isso, tá? Então, eu só esqueci o nome do fungo, me sumiu agora o nome do fungo, mas é um fungo que o pessoal cultiva ele tem que fazer isso. E aí eu tiro a alfa-amilase. A alfa-amilase eu também posso construir, também da forma sintética, tá? Mas o pessoal opta por usar o de fungo, que é mais barato, tá? E o que acontece, então? Por que hoje, pessoal, se vocês forem avaliar custo de produção de etanol de cana e custo de produção de etanol de milho, não se surpreendam. É mais barato produzir álcool de milho do que o álcool de cana. Mas professor, o senhor está brincando comigo. Sim, porque a escala é muito grande de produção. E aí, o preço, eles conseguem jogar lá para baixo. E aí, agora, quando eu comparo com o prato de cana, embora eu não tenha que passar por sacrificação, o preço, além disso, né, nós pagamos imposto. Lá nos Estados Unidos, o pessoal não paga. Então, pessoal, passa por política econômica, política, né, no sentido assim de que eu vou incentivar? Eu vou incentivar o emprego lá fora, eu vou incentivar o emprego aqui dentro. Então, é lógico que hoje os Estados Unidos estão com aquele negócio do American First, né? Então, se eu puder vender o etanol de milho para o Brasil, que se dane quem trabalha, né, nas indústrias do Brasil. Eu vou ter emprego nos Estados Unidos. Sabe quantas pessoas trabalham numa usina de etanol de milho? Que um cara falou uma vez que eu fui numa palestra? Uma pessoa. Uma pessoa para controlar o processo inteiro. Mas como, professor? Hoje tudo é automático. Fermentação automática, essa parte de sacrificação automática, tudo feito de forma automática. O cara está ali para quê? Se der alguma coisa errada, ele ligar para alguém para vir para ajudar. Tá? Então tem que ter alguém observando. Mas ele falou que ao longo do tempo as usinas também caminham para isso, não para ter uma pessoa só, mas também para uma automação do processo. É por isso que a gente precisa de gente, né, formada, a gente precisa de gente que saiba bioquímica, que saiba a parte de física. Professor, eu não gosto de física, também não gosto de química. Olha, química, quem sabe física, sabe matemática, pessoal, tá além. Vocês nunca vão ficar desempregados. Nesse país aqui, a gente aprendeu a desprezar quem domina essas três áreas aí. E justamente vão ser as áreas que o pessoal vai precisar. Então, assim, não adianta, não tem como correr. As empresas vão, né, procurar profissional que entenda disso, tá? Voltando aqui para nossa... Por que amilase ou feculenta? Pode falar? Só mais uma perguntinha, Sim, de sim. novo, né? Não, Com pode relação falar. ao rendimento, você está falando de custo de produção, né? Com relação ao milho, com relação à cana, né? Aí você falou de processo, de valor, né? Que é mais caro, mas o valor de alguns motivos. Opa, ligaram o som. Peraí. Com relação ao rendimento, a conversão desse açúcar, tá? Ó, A produção do é, milho comparado com o da o cana. etanol. Isso. Uma questão interessante é assim, a gente chama de produtividade,
né, que é vegetal, né, depende do vegetal. O milho, ele tem pouco tempo, em 150, 200 dias, a gente tem aí a produção da espiga. A gente não usa o restante do material. A cana, por outro lado, o que, que vai acontecer? Eu tenho uma grande produção, né, no campo e como, né, ele é muito mais pesado, assim, por hectare, né, eu consigo produzir mais matéria-massa, né, do que o próprio milho. Aí, quando chega dentro do processo, o que, que acontece? No caldo de cana, a gente tira parte do bagaço, o como não é inteiro o caldo, né? Então, por isso que nós vamos falar agora um pouquinho do 2G, que até agora a gente não entrou ainda, né? Mas eu vou entrar. Aí, o que que acontece? Eu tenho, agora que eu for comparar rendimento, o rendimento de produção de etanol, de cana, ele é um pouquinho inferior em relação ao amido. O amido, a questão é que ele tem grande quantidade de açúcar. O grande problema do milho é quebrar esse. E olha que interessante, a gente vai usar a glicose e não a proteína do milho. É isso que os americanos enxergaram, né? Quando eles falaram, vamos fazer etanol de milho, eles enxergaram que eles iam usar o açúcar e não a proteína. Hoje eles vendem essa proteína para a China, tá? E continua vendendo, porque a proteína vale mais do que o grão, tá? Então, assim, o interessante, assim, de unir várias coisas. O pessoal ficou preocupado com falta de alimentação, mas não teve. Então, por que que o rendimento é maior quando é de amido? Porque o amido, ele concentra mais açúcar. Tanto que a fermentação, quando eu faço aquilo, é mais demorada do que a fermentação quando eu faço com caldo de cana-de-açúcar. São fermentações, por exemplo, de caldo de cana, o tempo é de 6 a 8 horas. Quando eu uso milho, vai demorar, né, 2, 3 dias para eu poder chegar ao fim da fermentação, com uma produção de etanol maior, tá? São processos diferentes. Então, mas no fim, somando, tirando, o amido, né, o milho, no caso, ele tem um pouquinho por causa dessa questão de ter mais açúcar, tá? É como se o açúcar tivesse, né, como se ele tivesse tudo concentradinho ali. Cada molécula de amido é muito gigante, né? Então aí a gente consegue ter essa maior eficiência para o milho, tá? Mas a cana, pessoal, é imbatível. A hora que você pega a cana de açúcar, produção de cana, no campo, não tem nada que bate a cana, tá? Então, porque assim, ela é a melhor, ela é uma planta C4, o milho também é C4, mas ela é uma das mais eficientes de fazer essa transformação, pegar a luz do sol, gás carbônico e montar essa molécula de glicose, que é a chave de tudo, tá? Glicose, galera, é a chave de tudo. A levedura fermenta a glicose, tá? E aí, olha que interessante, né? A milácea feculenta. A milácea é quando o amido se acumula na parte aérea. Então, o milho é um exemplo de amilácea. O trigo, vocês vão ver que o pessoal faz produção de etanol de arroz, né? Também faz de trigo. São toda a parte aérea, né? São de sementes, né? Cevada. Oh, por que que faz produção de cerveja? Muita gente aí deve estar feliz, né? Estou falando disso. Cerveja, né? É o amido que está lá dentro da cevada, né? Você tem as enzimas, a própria cevada tem alfa-amilase, que o pessoal utiliza lá. Você pode utilizar alfa-amilase produzida por uma outra semente. O milho tem baixa quantidade de alfa-amilase, então não dá para contar com a alfa-amilase do milho, tá? Bom, e feculenta, professor? É o amido que se acumula abaixo do solo. Então, a referência é o solo. Feculenta, então, batata, mandioca, batata doce, tudo isso aí tem possibilidade de produção de etanol, professor? Tem grande produção de etanol, porque eles têm grande quantidade de amido. O problema é que é tornar isso economicamente viável. Foi o que o pessoal fez lá nos Estados Unidos com a produção de etanol de milho. Até 10 anos atrás isso não era tão realidade assim, tá? Bom, vamos para, né, o objetivo de hoje, senão vocês vão me matar. Eu sei que devo estar passando aí das horas porque eu falo demais, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui na hora de falar da celulose, porque tem muita coisa por trás, tá? Bom, pessoal, olha aqui, ó, nós começamos a conversa falando de bagaço, né? Nós começamos a história falando de bagaço. E aí, por que o bagaço? Olha, o bagaço, pessoal, ela tem uma riqueza porque ele tem uma quantidade de celulose muito grande. A gente chama as matérias-primas que têm celulose de celulósicas.
E as celulósicas, ela tem, deixa eu fazer com outra cor aqui, senão vai confundir, deixa eu pegar um amarelão aqui. Ó, eles têm na celulósica a própria celulose, né, na constituição aqui. E professor, e daí? O que que é celulose? Nossa, cara, é glicose ligada com glicose. De novo, professor, mas não é a mesma coisa que amido? Não, essa ligação aqui é uma outra ligação, tá? É uma outra ligação bioquímica que dá uma dureza. Eu não vou falar o nome aqui, senão vocês vão se espantar. Não, o pessoal vai ligar a música sertaneja aí para me substituir. Então, eu vou falar nada aqui, eu só vou falar para vocês que ela é uma ligação mais, entre aspas, dura, tá? Ela é mais resistente. Por quê? Porque essa parte aqui, a celulose, faz parte da parte dura do vegetal. Só que a celulose, né, principalmente do bagaço, não é feito só de celulose. Eu tenho celulose, tenho hemicelulose e tenho também lignina, tá? Então, se você pegar aqui, ó, células, né, a parede celular, ó, vamos pegar a parede aqui, ó, do que ela é constituída, a parede celular? Ela tem fibras de celulose, tá? E tem aqui as fibrinhas, ó, e a gente vai pegar, olha que bonitinho aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Olha que bonitinho o amido ali, ó, a glicose. Vamos pegar aqui o azulzinho, ó. Olha que legal isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Glicose ligada com glicose, vários feixes, ó, de celulose. Aí eu vou falar para você, dá para fazer etanol? Dá para fazer etanol. Só que eu tenho que tirar a celulose do meio disso tudo, tá? Não tenho só celulose, eu tenho celulose. O que é hemicelulose, professor? Hemicelulose tem celulose, por isso que tem esse nome, é como se fosse metade celulose e o restante de outras coisas, né? Xilose, tem uns outros nomes bonitos aí, tá? E lignina? Lignina é feito de compostos fenólicos, né? Fenólicos, tem um monte de coisa aqui, e vocês que estudam química, começa a estudar, né, essa parte aqui, né, do que é composto, por que é composto e tal. Quando a gente vai fazer etanol de segunda geração, a lignina, galera, assim, é difícil, ela é muito difícil de quebrar. Opa, peguei azul, não posso pegar azul, peraí. Ela é muito, vou voltar para o verde. Ela é muito difícil de quebrar. Oi? Leonardo, a Isabela queria fazer uma pergunta, ela levantou a mão. Pode perguntar, pode perguntar. Isabela? Oi, não, eu só queria falar, professor, sobrar um tempinho para ele explicar mais sobre o biogás, que é a modinha agora do momento. Ah, sim, pode deixar. Nós vamos abrir um espaço no final. Vocês me controlam o tempo que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Senão eu passo do tempo aí, vai que vocês têm outra coisa para fazer, e aí eu vou me concentrar aqui para ser mais rápido, tá? A lignina, então, pessoal, a gente é difícil. Então, para quebrar e outra, produz alguns compostos que são tóxicos para a levedura. Ixi, esse negócio aqui ficou ruim. Quando a gente fala, né, daqui, a grande porcentagem dessa matéria-prima aqui é de celulose, beleza, galera boa. Aqui eu tenho celulose e tenho outros, né? Aqui também tem alguns outros compostos, não sei o que e tal. Esses outros também são tóxicos para a levedura. O problema aqui é o M, tá? Aí eu também tenho outros açúcares. Dentre eles, a gente tem um que chama. Nossa, ficou ruim aqui, peraí. Chama xilose, tá? Xilose. Vamos escrever aqui, ó. Ixi, xilose. A glicose tem 6 carbonos. A xilose tem 5 carbonos. A levedura não, como diz, não reconhece, tá? É como se para ela, tem xilose, está disponível, tem energia na xilose? Tem. Consigo transformar em etanol? Posso transformar sim, mas eu não posso contar com a levedura, tá? Olha como é que é mais complexo, né? No açucarado, não precisa fazer nada, só botar a levedura ali. Concentração de açúcar eu tenho que corrigir e tal, mas eu não preciso fazer muita coisa. Milho, é só quebrar o amido. Separo lá a proteína, tudo perfeito. Agora, quando eu entro na celulósica, olha a complicação. Eu não tenho só celulose. Isso vale, eu quero fazer etanol da folha de caderno. Posso fazer etanol da folha de caderno? Pode. Por quê? Porque é feito, né, de celulose. Tem bastante celulose aí no meio. Eu quero fazer etanol da carteira. Daí eu brincava lá com a turma de biocombustível. Eu falava, quer fazer etanol da carteira? Você consegue? Consigo.
Só que o rendimento vai ser baixíssimo. Por quê? Porque eu tenho a celulose. Bom, falando aqui, o negócio é resistente ainda, então eu tenho que ter uma enzima para quebrar aqui, chamada de celulase. Não bastasse eu ter que limpar, tirar a lignina, tirar essas M's, essa xilose, se eu tiver uma bactéria, e o pessoal está fazendo isso, tá? Eu posso usar bactérias. O professor, qual que é a diferença de bactéria e fungo? Aí eu vou ter que entrar na parte de bioquímica, de microbiologia. Eu não vou entrar, porque senão não dá tempo. Mas só para você diferenciar, são coisas totalmente diferentes, tá? Bactéria, então eu vou usar a bactéria para pegar essa xilose aqui e transformar em etanol. Existe isso, professor? Tem essa possibilidade. Ah, e a levedura? Ah, a levedura eu vou usar quando eu conseguir liberar a glicose aqui. Quando eu conseguir liberar a glicose, deixa eu pegar a cor, deixa eu ver verde aqui. Quando eu conseguir liberar a glicose, galera, se eu liberar a glicose e separar ela direitinho, eu consigo produzir etanol, tá? O problema é esse, né? Eu separar a glicose de toda essa galera que pode ter compostos tóxicos que podem atrapalhar, né, o processo de fermentação. Então, no caso aqui da glicose, a gente usa levedura. Eles chamam essa da glicose aqui de 6 carbonos, tá? A xilose, ela tem 5 carbonos, a levedura não reconhece. Então, a gente tem a xilose ali, poderia aumentar a produção? Poderia. Então, o pessoal utiliza outro micro-organismo. O problema é o antagonismo, eu não posso colocar as duas ao mesmo tempo, tá? E o problema também é, né, fazer duas fermentações, então eu faço fermentações separadas. E o rendimento, pessoal, é baixo, tá? O rendimento de produção, comparado com os outros de cima lá, é um rendimento menor, tá? Por causa de todos esses constituintes. Nós temos que tirar a lignina, nós temos que tirar a hemicelulose. Primeira coisa mais difícil do mundo é quebrar esse negócio aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Quebrar as paredes celulares. A pergunta é, como que eu faço isso? Qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Tá? Olha aqui a molécula de celulose, só para quem quiser, é uma ligação bioquímica que tem aqui, tá? Que é uma ligação dura, mas se eu quebrar, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, cada um desse aqui é uma glicose. Se eu conseguir separar, eu consigo fazer etanol, tá? Bom, problema da matéria-prima celulósica é que não tem só celulose, né? Eu tenho a lignina, olha a lignina aí, e eu tenho a hemicelulose. A hemicelulose, tudo isso aqui é para dar rigidez, tá? Só que esses caras aqui, eles me atrapalham. É lógico que a matéria-prima tem mais celulose do que os outros. Só que eu tenho que quebrar essa estrutura. Liberar tudo, liberar a glicose para a levedura poder utilizar. Para eu quebrar isso daqui, como é que é chamado o processo? Sacarificação. Ô, professor, é o mesmo nome lá de cima? É. Sacarificação é tornar um açúcar que tem glicose indisponível em glicose disponível. Vamos voltar aqui só para a gente lembrar. O amido tem glicose indisponível. A gente não tem a alfa-amilase produzida pela levedura. Então, eu tenho que liberar para ela. Quando eu falo de açucarada, só alegria, né? Só alegria por quê? Porque a levedura produz a enzima invertase. Por isso que é um processo muito mais barato, tá? Beleza, professor. E aí, como é que a gente, sabendo de tudo isso, como é que nós vamos produzir? Como é que nós vamos fazer? Bom, aqui, então, nós temos a cana-de-açúcar, né? Tá lá no campo, lá bonitinha, nós vamos colher, leva lá a matéria-prima para dentro da usina. Quando ela chegar lá, a gente vai, né, extrair o caldo. E o caldo, nós vamos fazer o que mais sabemos fazer, né? Etanol de primeira geração, a gente faz produção de etanol e faz produção de açúcar. Hoje, isso, né, é o nosso carro-chefe. Mas a gente tem o bagaço aqui, né, produzido, e parte dele a gente vai levar para a produção de energia elétrica. Hoje, a maioria das usinas estão partindo, né, para isso aqui. É o que sustenta a galera lá, né? Açúcar, etanol não está muito bem das pernas, mas aí a energia está. Às vezes, quando a energia não está bem das pernas, o açúcar e o etanol está. Então, são 3 produtos. Bom, sobra bagaço. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a produção, eu tenho que quebrar o bagaço, né? O bagaço lá tá lá, tudo bonitinho. Como é que eu vou fazer para quebrar esse bagaço? Eu tenho que abrir ele. Para quê?
Se eu vou ter que usar enzima, né, para quebrar, né, a celulose, quebrar lá eu tenho que fazer a abertura. Aqui que está um problema técnico. Como que eu vou fazer essas aberturas? Tem gente que usa vapor, então põe um vapor quente para estourar todas as células e fazer a abertura das células. Tem gente que usa ácidos, é o mais usado. Vai usar ácido sulfúrico, vai usar ácido nítrico. Ó, imagine, né? Eu estou usando ácido, depois eu tenho que tirar essa galera dali, né? Eu não posso, porque todos eles vão ser tóxicos para a levedura. Então, primeiro eu tenho que destruir essa estrutura. Destruída a estrutura, vai ter lá a xilose, principal constituinte aqui dos 6, né? Dos 5, desculpa, risquei aqui, mas o carbono 5, a xilose. Para de riscar, meu amigo. Não risca mais não. Aí, eu tô com uma caneta aqui que ela tá me provocando. Daqui a pouco eu bato nela. A xilose, então, eu posso fazer a fermentação com bactéria e chegar no etanol. É uma forma. Aí, eu tenho aqui separado a celulignina, né? Que ficou aqui celulose e lignina. Então, a celulose vai para o processo 6G, que é usando levedura. Lembra que eu falei que pode usar levedura? E aqui eu uso bactéria, processos separados, tá? E a lignina, o que que eu faço com isso? Lignina não tem o que fazer, ela é muito dura, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter o processo de descarte. Na usina, aprenda, nós nunca descartamos. O que que nós vamos fazer com a lignina? Queimar. Na caldeira, lembra que precisamos produzir energia elétrica? Então, o que sobrou lá do processo, a gente vai usar para a produção de eletricidade, tá? Então, a lignina, parte dura, vai queimar. A gente deixa lá para queimar. Então, nós temos a celulose, e nós temos aqui parte, né, né, da hemicelulose, vem aqui na forma de xilose, e a gente faz. Tem dois processos, então, professor? Tem dois processos. Um com carbono 5 e o outro com carbono 6. Nossa, você está falando de coisa complexa pra caramba, professor. Estou viajando na maionese. Calma. Nós temos, né, que fazer isso em grande, né? Se você vai estudar isso, eu estou fazendo rápido aqui. Você não precisa dominar tudo. É só entender que tem vias, né? Então, tem a via açucarada. Se você sair com isso hoje, eu já estou muito feliz. Tem a via, né, do amido, que é do milho, e tem essa via, pessoal, que hoje, né, nós estamos ainda aprendendo. Quando o meu professor disse lá no começo da aula, que eu disse para vocês lá, que em 1970 já fazia álcool 2G, sim. Só que a gente não tinha tanta tecnologia assim. A gente não tinha, por exemplo, organismo para aproveitar a xilose. Por quê, pessoal? Embora a gente consiga fazer, ainda a produção de etanol é muito baixa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, nós temos 2 representantes, 2 usinas do Brasil já fazendo etanol 2G. Quando você vai num congresso que eles vão falar assim, vai ter um cara da usina para mostrar, né, produção. Eles mostram os gráficos e não põem valor. Por quê? Porque a produção de etanol em relação ao mosto é baixa, é muito baixa ainda. Então, por isso que acaba inviabilizando quando você faz em laboratório, beleza, você controla, só tem xilose. Só alegria, a bactéria só vai estar com xilose, perfeito. Aí, quando você vai fazer com levedura, né, que você tira lá a celulose, perfeito, só a glicose, levedura trabalhando no ótimo. Mas na vida real, não vem só cana-de-açúcar para dentro da usina. Na vida real, vem o que a gente chama de impurezas. E a hora que a impureza entra junto, acabou. Nossa, eu tenho uma enzima que faz isso, faz aquilo. Aí eu vou ter aqui, né, impurezas, eu vou ter problemas N diversos que faz com que essa produção seja baixa. E aí o que que acontece? Aí eu tenho problema, tá? Bom, pessoal, eu não vou me aprofundar tanto, que senão eu vou cansar vocês demais. Eu estou quase nos finalmente aqui da apresentação, mas eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Por que que eles falam que o etanol é um combustível renovável, tá? Olha aqui, ó, o gás carbônico liberado, né, pela queima, ó, o gás carbônico, e na fermentação também faz produção de gás carbônico. Ô, cara, para de riscar. Nossa, tá riscando aqui sem eu pedir para riscar. Ó, então, eu tenho a luz do sol, muito importante, né? Eu tenho o gás carbônico. Juntando os dois na fotossíntese, eu tenho a produção, né? Crescendo aqui
do vegetal. Então, a glicose, ela é guardada na forma de sacarose, aqui, ó, sucrose, tá? Aí vai passar pelo processo de moagem. Oh, eu não estou aguentando essa caneta me riscando. Eu vou tirar a caneta aqui, eu vou de mouse mesmo. O que é isso? Ó, então, ó, né, você tem a moagem, aí depois você tem o processo fermentativo. Mas antes da fermentação, eu tenho lá que quebrar a celulose para a levedura. Tem que separar. Essa fermentação eu posso ter uma fermentação com bactéria e uma fermentação com levedura. Dali para frente, pessoal, depois que produziu, o processo, isso aqui a gente chama de destilação. Vamos ver se ele comporta, não está comportando. Destilação. A destilação que eu faço para a produção de etanol comum, a produção de etanol comum, que é etanol 1G, é a mesma destilação que eu faço para o 2G. Então, esse equipamento aqui, ele não muda, tá? Se você aprender destilação para 1G, você vai poder usar, né? Lógico que tem algumas adequações que deve fazer, mas o equipamento é o mesmo. Então, quando eu faço destilação, eu vou produzir dois tipos de etanol. Nossa, estou riscando para todo lado aqui. Etanol hidratado, que é esse que a gente, quando chega no posto, fala, eu quero etanol, né? Aí ele vai lá e põe para você. Quê? E eu tenho etanol anidro. Ô, cara, eu não gostei desse negócio aqui, tá riscando para todo lado. Leonardo, tá ativado, ativei o seu mudo sem querer. Você desativa, fazendo favor? O Leonardo? Eu acho que ele tá pedindo para esperar um pouquinho. Acho que ele ouviu. Isso. Ele fez joinha. Para mim ainda continua mudo. Ele estava procurando para abrir, para conseguir tirar o mudo. É que tá demorando um pouquinho, mas vai abrir. Calma, só um minutinho. Que bom, deu certo. Deu certo? Já vai voltar, já. Eu apertei 2 vezes, pode ser que ele desliga de novo. Ó, vou voltar lá, tá? Vamos lá. Tá acabando, viu, gente? Tô acabando. Eu vi aqui que eu já estourei o tempo. Só falta 1000 slides, tá? Vamos voltar aqui rapidinho. É que é um assunto muito rico, tá? Mas eu quero que você fique com essa imagem que tá aqui, ó. Ele vai abrir aqui, vai demorar um pouquinho, mas eu quero que você fique com essa imagem na cabeça, tá? Tá abrindo. Deixa ele abrir aqui, devagar com o andor. Enquanto ele vai abrindo, é assim, né? A gente tem. Eu estava explicando, acho que talvez na hora que eu fiquei mudo. Aqui, ó, na destilaria, o destilador. Ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai entrar aqui. O destilador, né, o que acontece? É o mesmo do processo de produção de etanol de 1G, tá? Aí o que vai... Nossa, olha que risqueira para todo lado. Destilador, tá bom, vai. Aí,
que vai acontecer? Sou eu com o mouse aqui, senão ele vai arriscar tudo. Eu vou ter a produção de etanol hidratado ou etanol anidro, tá? Hidratado, é aquele que a gente chega no posto e fala, eu quero etanol no meu carro. Beleza, é esse que põe. Anidro, eu misturo com a gasolina. Fechou minha apresentação, olha que galera. Bom, eu vou fazer outra coisa aqui. Ainda vocês estão me vendo ainda, né? Vou parar um pouquinho aqui para quebrar um pouco a nossa... E vou mostrar para vocês a usina que tem produção de etanol 2G, tá? Espero que o vídeo funcione. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim. Tá, eu vou só esperar aqui, ó, para o vídeo poder funcionar. Não é esse aqui, é o segundo aqui. Meu computador está muito lento. Eu não sei o que acontece. O Teams me deixa, né, o computador muito travado. Quando ele está sem ele, vai rapidinho. Mas quando está com ele, fica travando tudo. Então, eu só peço para vocês só terem um pouquinho de paciência para eu poder passar o vídeo. Bom, a apresentação não tem problema, faltava 2 slides. Um slide era de agradecimento, de falar obrigado, e o outro slide era para falar das empresas hoje que a gente tem no Brasil já fazendo etanol 2G. Eu estava explicando que essas empresas, quando eu vou no congresso para assistir a apresentação, eles não mostram o resultado. Na verdade, mostra assim, que está tendo eficiência, que eles estão aprendendo, estão passando por uma fase de aprendizado, e essa fase de aprendizado não termina nunca. Mas é porque é difícil, é muito difícil. Uma, porque a celulose ela é variável dependendo da variedade de cana. Se eu usar outra matéria-prima, é variável. Se entrar em impureza, varia. Então, quando eu passo para a escala, eu começo a ter problemas na produção. Então, isso ainda está passando por fase de adaptação. Ó, eu estou entrando no vídeo, enquanto isso estou terminando. Aí, tem 2 usinas hoje no Brasil que faz produção de etanol 2G. Uma fica aqui em São Paulo, ali perto de Piracicaba, chamada usina Costa Pinto, que é o vídeo que eu vou mostrar para vocês aí. É muito curtinho, por isso que eu vou colocar, é um minuto de vídeo, tá? E eles fazem etanol 2G já faz algum tempo que eles estão já fazendo essa produção. E tem uma usina em Alagoas, que é a Granbio, que faz a produção de etanol 2G, tá? Então, nossa, com muita vontade aqui, ele está abrindo, né, o vídeo, e eu não sei se ele vai passar direito, mas qualquer coisa, como o tempo é curto aqui do vídeo, a gente passa de novo se travar para vocês. Estou esperando ele abrir aqui, a gente continua. Enquanto o vídeo não abre, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Por quê? A Andresa tinha comentado comigo que queria que falasse mais dos aspectos de produção e que vocês já tiveram alguma palestra que o pessoal comentou sobre fermentação. Mas a questão mesmo de produção de 2G, pessoal, a grande complicação é o processo fermentativo. Na verdade, antes desse processo fermentativo, para eu fazer fermentação, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter glicose disponível. Esse é o segredo da coisa. Tá? Então, se você quer produzir etanol, você tem que ter glicose. Quando eu uso o caldo de cana, show de bola. Não preciso de nada, né? A glicose vai ficar disponível. Ele entrou aqui no vídeo, mas vamos fazer ele esperar um pouquinho aqui para ele entrar mesmo, aí eu abro para vocês verem. E aí, então, eu estava falando, né? A grande questão mesmo é você tornar essa glicose disponível. Uma vez disponível, você tem que tirar. Se aplicou ácido, você vai ter que ter no processo uma remoção desse ácido, porque esses ácidos eles vão atrapalhar, eles são inibidores de fermentação. Então, assim, pense na levedura como uma lady, né? Ela gosta de trabalhar. Eu costumo brincar, né? E vocês vão apelar comigo, né? O pessoal aí vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que fazer essa piada, né? A gente brinca que a levedura é o São Paulo, né? Por que é o São Paulo? Porque só joga bem em campo limpo, e se tiver alguma probleminha, vai tomar, né? 3-0, 4-0 né? Principalmente contra os corintianos, contra os Corinthians, né? Corinthians, a gente fala que é bactéria. Lá no processo de 1G, bactéria é o que a gente tenta combater, porque bactéria sobrevive em qualquer lugar, tá?
E palmeiras, né? Levedura selvagem. Leveduras selvagens são leveduras, né? Que elas podem ser excelentes produtoras de etanol ou elas podem ser péssimas, né? Então é igual o Palmeiras mesmo. Então, de vez em quando é campeão e de vez em quando vai para a segunda divisão. Então, eu sei que vocês vão me bater. Aí eu já contei essas piadas, aí o pessoal fala, e o Santos? Olha, o Santos ainda não consegui identificar, tá? Mas provavelmente é a bactéria lá da xilose. Mas brincando aí com vocês, só para tirar um pouco de sarro, porque esse vídeo aqui não está abrindo, essas gramas aqui. Mas, ó, volte a fazer pergunta. Enquanto ele vai pensando aqui, vamos perguntando. Pode perguntar. Eu estou disponível aqui e estava lá com o slide aberto para que vocês fizessem perguntas. Ô, Leonardo, Oi. Gisele, talvez os vídeos não abrem, né? Qualquer coisa, são só 2 vídeos, né? Se você Não, eu vou quiser... passar um só. Eu tinha planejamento de passar, mas como estourou o horário, eu ia passar só esse de 1 minuto, que é justamente da Raizen, né? Tá. Porque senão você deixava os dois eu pontos deixo o link. publicados, Eu deixo o link. aí a gente passa, não tem problema. Tá. Eu tô achando aqui, vamos ver se eu vou tentar passar. Vamos ver se ele deixa. Como produzir mais e melhor? Pensando nisso, e para atender a crescente demanda por fontes de energia renováveis ainda mais sustentáveis, a Raizen investiu em pesquisas e tecnologia de ponta para encontrar a fórmula perfeita do combustível do futuro. E então veio a resposta. A Raizen chegou em um combustível limpo e autossustentável, que vem de fontes de energia totalmente renováveis, o bagaço e palha da cana-de-açúcar. E assim, nasce um combustível que já é referência mundial em energias renováveis. Etanol segunda geração, pronto para levar o Brasil e os brasileiros onde mais querem chegar. Pronto para o futuro. Para não ficar só propaganda, que não é propaganda da Raiz, que é o único vídeo que eu achei disponível, senão eu passava do outro que está fazendo a produção. Eu tinha separado aqui um vídeo muito bacana e rapidinho, já que tem tempo ou já acabou o tempo? Já estourou, né? Não se incomoda, Leonardo. Pode falando aí. Oi. Se você quiser dar algumas considerações, assim, que acha importante, depois eu gostaria de falar também, porque eu também trabalhei em usina e por alguns anos eu lecionei também tecnologia de açúcar e álcool, né? Aí eu gostaria também de dar um fechamento. Desculpa de falar algumas coisas, às vezes, que seja muito simples, tá? Mas Não, é mais assim, para todo mundo poder acompanhar. Para a gente, né? Eu vou aqui, vamos ver se esse aqui passa, esse aqui é bacana. Só que está em inglês, eu vou dando umas paradas para ir traduzindo para vocês, tá? Vamos lá. Ele aqui, ele mostra, por exemplo, produção de etanol do arroz, da palha de arroz. E na Ásia, o pessoal está procurando muito isso, né? Então, vamos ver se ele passa. Vamos rezar aí. Que parte, vai mostrar a parte enzimática, né? Da quebra de amido, desculpa, da celulose. Ele vai falar aqui. Biochemical conversion uses enzymes and microorganisms. Essa coisa feia é a enzima, tá? Que está andando ali tentando quebrar. E aqui são os micro-organismos. Isso aqui provavelmente bactéria, tá? To convert biomass into sugars and those sugars into biofuels or bioproducts that can replace products currently made. Aqui tem a parte do processo. Ó. Eu tenho aqui um pré-tratamento depois que ele vai detalhar, tá? Depois eu tenho aqui a quebra enzimática, que tem que ser feita. Depois eu tenho o processo fermentativo. E aqui eu tenho o processo de destilação. Vamos ver rapidinho aqui, que ele vai falar um pouquinho de cada um e eu vou parando rapidão. From crude oil. Here's one example of a biochemical conversion process. After biomass is collected and transported to the processing facility. Ele fala que vai ser colhido, né, a matéria-prima no campo e que vai ser trazido para a indústria. It undergoes a pre-treatment process. So the o component pré-tratamento aqui.
of the biomass are Ó, usando água para diluição, ácidos e vapor, tá? Porque aí, por que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar a matéria-prima. Isso aqui pode ser para cana, pode ser para qualquer matéria-prima celulose, que eu tenho que destruir a estrutura da matéria-prima. easier to break down with enzymes in the subsequent steps. Aí, ó, eu tenho o líquido, né, que é produzido, depois eu separo o sólido e tal, e aí eu vou ter aqui a aplicação das enzimas, né, para quebrar a celulose e a xilose, para separar da hemicelulose. Steam or water, sometimes in the presence of chemicals, is used to break down the biomass into Olha lá, é cellulose legal porque ele mostra quebrando, tá vendo? Tem todas. Isso aqui é louco demais. Quem gosta de química, bioquímica, isso aqui o cara quase morre na hora que vê um negócio desse. hemicellulose, and lignin. In one possible approach, acid is used for pre-treatment. However, enzymes can't operate in highly acidic conditions, so a base is used to balance the pH. Ah, tem que balancear o pH, né? Ele sai aqui com pH bastante baixo por causa do uso do ácido. Então ele estava falando aqui que tem que aplicar, né, uma base forte para aumentar o pH para perto né, da neutralidade, porque aí é onde as enzimas vão atuar. And the mixture is cooled before the enzymes are added. Enzymes perform a As enzimas aí, ó, que beleza. chemical reaction called hydrolysis. Ó, aquele que aprende bioquímica, né? A enzima, ela faz o processo químico, que poderia demorar tempos, acontecer de modo bem rápido. Então, são proteínas, né, que fazem aí a transformação de moléculas. During this process, Então, aqui, o que ela está fazendo? Ela está quebrando a celulose e liberando glicose. Essa aqui é mais ou menos isso que eles querem mostrar. enzymes break the cellulose chains into glucose and the hemicellulose chains into xylose. Glucose and xylose are the sugars that can most readily be fermented into ethanol or other Isso, ele falou que o segredo é a glicose, né? Então, a glicose pode ser transformada em etanol. biofuels. During the fermentation process, the mixture is inoculated with microbes, such as yeast. Microbes, olha que bonitinho, né? Micróbios. Eles vão adicionar micro-organismos, não é bonito falar, né? Que vai colocar aqui para fazer o processo de fermentação. Or bacteria that digest Olha lá, the ele sugar falou levedura ou bactéria. and secrete compounds that can be used as biofuels or biofuel components. This total conversion process takes approximately 3 to 5 days. Ó, 3, 4, né? De 3 a 5 dias para fazer o processo fermentativo. Comparado com a usina, né? A usina faz isso em horas, em 6 a 8 horas. In the case of ethanol, the liquid is separated by distillation. Agora ele vai falar da destilação. Aí aqui é uma torre de destilação em que o processo, né, depois a gente, né, quando a gente fala da aula de etanol, a gente explica como é que funciona a separação. O etanol está no meio de um monte de coisa aqui. O que é a destilação? Nós vamos separar o etanol dos outros componentes, tá? Which is a method of separating mixtures based on differences in their boiling points. The resulting ethanol is collected and purified for use in blending with fuel. Aqui tem um tanque, né, de armazenamento de combustível, né? E aqui, né, entre aspas, uma vinhaça. Isso é sempre uma pergunta que as pessoas fazem, né? Como é que é a vinhaça, né, de produção de etanol 2G? Né? Se você produz muita vinhaça, sabe, 1G, para cada litro de etanol produzido, eu produzo 13 litros de vinhaça, média, 13 litros, de 10 a 15 litros. Imagina esse processo aqui que ele tem um rendimento menor. Eu vou produzir muito mais vinhaça, tá? Então, olha que interessante, eles têm aqui um método de separação que eles vão separar a água para aplicação, pode ser aplicado no campo, e a lignina, que aqui daqui a pouco ele vai falar que eles vão queimar na caldeira para produção de energia, tá? The sugars can also be fermented or chemically converted into longer chain molecules. With the addition of hydrogen, these molecules are processed into renewable gasoline and diesel. Ele fala aqui que as moléculas, né, que sobram podem até ser transformadas, né, em biogasolina. Tem um monte de coisa que pode ser feita. Tem mais coisas aqui, mas eu vou parar aqui. Eu vou voltar em um outro vídeo. Se ele permitir abrir, vocês vão ficar felizes. Nossa, professor, você vai mostrar um monte de vídeo? Ó, esse aqui é legal. Esse agora é na Índia. O que nós mostramos é um processo do arroz. O que eu quero mostrar agora para vocês é um que é da Índia, que também vou parando e vou explicando, tá? E é mais bonitinho, ele vai mostrando o processo, tudo jeitosinho aqui,
infelizmente está em inglês, mas a gente vai traduzindo assim parcialmente, tá? Não dá para traduzir tudo, senão não dá tempo, tá? Rapidamente, vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Muito rapidinho, a gente já... Ele tem 3 minutos, mas assim, eu vou falar muito menos que isso, tá? Vamos, meu amigo. É bacaníssimo, sabe? É um negócio assim impressionante. Tanto que um cara aqui, né, colocou. Eu não sei como é que tem essas pessoas no mundo. Vamos lá. Aqui, vamos abrir aqui. Ah, essa aqui é uma empresa especializada na Índia de produção de etanol 2G, tá? E ela não faz só isso, ela faz vários equipamentos, inclusive vende para o Brasil. Aqui tá os negócios dela, né, dessa empresa. Uma delas é bioenergia, olha lá, etanol, plantas, né, de etanol, purificação de enzimas, pesquisa e desenvolvimento e assim vai. Quem gosta de química, todas essas áreas são muito importantes. Alimentos também. Agronegócio, então. Aqui é onde ela é líder em bioenergia. Ela põe um negócio aqui. São os aparelhos que ela faz, evaporadores. Aqui o DDGS, ó, que é o resíduo do milho, né? Um secador de DDGS, que é aquela proteína que eu estava falando para vocês que sobra do processo. Ó, destiladores, tratamento de vinhaça, né? Recuperação de gás carbônico, fermentação, tecnologia. Aqui ele vai mostrar os estados, né, onde tem aí a potencial de uso da tecnologia deles aqui de biomassa, né, de produção de álcool a partir de biomassa. Que a colheita agora que é legal. Aí sobra o resíduo no campo. Aí eu tenho aqui o processo de enfardamento. Caminhãozinho para carregar os fardos. Aí vai transportar, né, para o lugar onde vai fazer o processamento. Depósito. Ó, você sabe o que é o legal disso? Cana-de-açúcar a gente não pode armazenar por muito tempo, mas esse tipo de matéria-prima a gente consegue armazenar para não parar a produção. Um grande calcanhar de Aquiles da produção de álcool de cana é parar de novembro até abril para começar de novo. As usinas de etanol de milho não param. Por quê? Embora a produção de milho seja, né, num período que a gente conhece aí, agora de outubro, final de outubro até início de fevereiro, como final de janeiro, tem a colheita, você coloca esse milho em silos e pode armazenar durante todo o ano. Então, você consegue planejar melhor a sua indústria. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando de álcool 2G. Tá? Então, a previsibilidade de matéria-prima é melhor do que a cana. A cana tem esse defeitão que não dá toda hora. Nesse dia de chuva que nós estamos tendo aqui, as usinas são paradas. Tá? Tem que parar, na verdade, o processo de colheita. A usina talvez esteja funcionando. Vou para frente aqui, que senão... Aqui é a fábrica de etanol 2G lá na Índia. Seção de destilação é aqui, ó, tá? Aí pré-tratamento, seção de pré-tratamento e sólidos, né? Separação de líquido e sólido. Isso é um processo do que a gente tem que fazer na produção de álcool 2G. Lá, hidrólise e cofermentação. Você tem o processo de hidrólise, quando eles usam a palavra, é sacrificação, tá? E cofermentação, fermentação, uma parte com bactéria e parte com levedura,
tá? E deve gerar bastante resíduo, né? Lembra lá que se forma muita vinhaça só com álcool 1G? 2G gera bastante, então tem que ter uma estação de tratamento de água. Aqui é um resuminho, né, do processo, né? Então a gente tem aqui, ó, material, colheita, pré-tratamento, a hidrólise do 6, né? Cofermentação, aqui tem o 5, né, C5 também, ó, tá vendo? C5, C6, açúcar, e aí você vai, né, para a parte de produção de bioetanol, destilação, e aí tem várias outras coisas que podem ser feitas. Acho que acabou. Ó, vamos voltar aqui, que depois eu passo o vídeo para vocês, o link, e aí vocês assistem com calma. O problema é ter o tradutor, eu não vou estar junto lá para, né, para ajudar a traduzir. Então, o que eu recomendo para vocês? Olha, é uma área que não é o Brasil, gente. Vocês têm que pensar que quando vocês forem se formar, vocês têm que se formar para o mundo. Então, não é o Brasil só que vai produzir biocombustíveis ou produzir, né, esses combustíveis que a gente chama de renovável. Vocês estão vendo aí, tem a Ásia, tem Estados Unidos, tem aqui na América do Sul, e tem em vários lugares, e vai precisar de profissional. Tem muita gente ainda fazendo bastante erros, né, de processo. Nós não dominamos 1G ainda direito. Ah, professor, mas se você está falando que não domina 1G, o cara da usina vai te bater. Sim, mas não dominamos. Nós fazemos cada coisa que Deus duvida, tá? Então, a gente ainda não domina totalmente 1G. Mas a gente consegue, né? Pode conseguir melhorias no 1G. Vai ter, né, a produção de etanol de milho, que está chegando e vai precisar de profissional para trabalhar. E tem essa grande possibilidade. Etanol 2G ainda é uma possibilidade. Ele ainda não é um negócio assim, como é que a gente vai falar? Então, perspectivas. Perspectiva daqui 10 anos, excelente. Só que depende de mercado de etanol. Como é que vai estar, né? Quando você vai lá no teu... O que você faz quando você abastece o seu carro? Você põe etanol ou põe gasolina? Ah, professor, que tiver mais barato. Então, a consciência ecológica bate no bolso. Então, quando está lá que a gasolina é mais barata, você não pensa duas vezes, você põe gasolina. A sorte é que você põe etanol junto com a gasolina. Tem 27% da composição da gasolina é etanol. Aí, né, mas quando você decide por só etanol, você tem que pensar que você está, né, fazendo o quê? Contribuindo para a melhoria do ambiente. Não é totalmente assim, mas assim, tem uma grande chance desse gás carbônico que você está liberando ser absorvido pela planta. Tem vários trabalhos, não é brasileiro o trabalho, né? Tem trabalhos aí internacionais que mostram que o etanol de cana é o etanol mais econômico e o mais ecológico que existe, tá? Qual que é a chance de vocês, né? O que você tem que fazer se você gostou desse assunto? Você tem que tentar se aprofundar, né, entender essa parte química. Você pode trabalhar com análise, você pode trabalhar com controle de processo, vai precisar de gente para controlar isso daí, para a qualidade do combustível. Você pode trabalhar com pesquisa, uma das professoras que está aqui, a Cristiane, trabalha com a parte, né, ela trabalha com açúcar que nem eu, mas ela também vê o pessoal mexendo, né, com essa parte de etanol 2G, lá no laboratório que tem lá na Unesp, e tem a parte científica, tem muita coisa que você pode fazer. Então, só para eu vender o meu jabá aqui rapidinho, a gente tem, né, na FATEC Jaboticabal um curso de biocombustíveis. Você não vai aprender só etanol, você vai aprender os outros, né? Que nem teve, não sei quem foi que perguntou do biogás, a gente tem, né, hoje, né, o resíduo maior da produção de etanol é a vinhaça. Aí o que você faz com a vinhaça? O pessoal hoje está, né, a raiz sai na frente, né? Hoje ela tem essa planta que produz etanol 2G. Quando a gente fala planta, é a usina, né? Uma indústria que produz 2G. E ela tem uma planta que é aqui do lado da gente, que é aqui em Bonfim, né? Na usina Bonfim, que chama, agora é a Raiz Bonfim, né? Que fica ali em Guariba. Faz produção de biogás. Ele pega a vinhaça, né, e aí põe no meio aí também é uma outra fermentação, mas é um outro tipo, né, e aí já é outra coisa, são bactérias, e a gente tem aí a parte de produção de gás. E esse gás, né, que tem um monte de coisa, você depois separa o metano, que você queima, e você transforma depois em energia elétrica. Gente, é um mundo à parte. É um mundo à parte e, assim, espero, né, eu rezei bastante aqui antes de começar, de eu não complicar tanto, para eu não assustar vocês.
mas é um mundo muito interessante, é um mundo que vocês podem, né, aqui na nossa região, ela é muito rica. A gente tem produção de etanol de cana, mas pode ser melhorado muito. E quando entrar 2G, vai ter que ter profissional. Se não tiver profissional que entende, isso não vai dar certo. Vai ter que ter profissional para trabalhar com isso. Mas não basta fazer FATEC também. Vai ter que fazer FATEC, vai ter que fazer pós-graduação, vai ter que se especializar, faz aqui no Brasil, faz né, no exterior. Ah, mas eu sou aluno da ETEC. Não, seu cara da ETEC, você tem conhecimento aí enorme, né? Você está no curso de Química, está no curso de Alimentos, está no curso de Agronegócio, você tem um monte, você tem um mundo à parte aí para você poder explorar. Então, galera, aproveita aí, tem várias oportunidades. E espero, né, que eu tenha atingido o objetivo. Bom, espero que vocês tenham pergunta. Vamos lá, estou disponível. Para de falar, professor. Você fala de falar 3 minutos, você falou 20 mil minutos aí. Vamos lá. Oi, posso falar, Gisele? Pode. Ó, parabéns, Leonardo. Deixa eu abrir aqui um negócio. Se você quiser descompartilhar, viu? Ah, é verdade. Pesado para você. Ó, então a gente está quase fechando aqui com 75 pessoas. Agradeço todos os convidados de fora, os daqui. Queria falar especialmente para os alunos de alimentos. Deixa eu ver meu som. Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá. Falar, assim, primeiramente para os alunos de alimentos, né? Porque, nossa, é um assunto tão diferente, né, professora, tal, e enfim. Não é que é diferente, pessoal, é que assim, o que o Leonardo falou, quero só complementar para ser bem rápida também. Eu sou apenas um aluno da ETEC, né? Então, eu gosto muito que essas lives aconteçam, em primeiro lugar, para mostrar as nossas ETECs e as nossas FATECs. Em primeiro lugar, somos Centro Paula Souza. Para vocês verem a importância da instituição, do nome que vocês carregam. Num simples estar num primeiro ETIM, num primeiro módulo, num segundo, num terceiro. Nossa, mas o Leonardo falou tanta coisa diferente. Pois é. Olha o quanto que a gente precisa estudar, né? O quanto que nunca é pouco. Depois vou querer saber essa tua canetinha aí, viu, Leonardo? A gente falou, calma, mas aí a gente Então, assim, eu já tinha visto na Calunga um negócio desse, mas então, eu também, Gisele, quase tantos anos aí na estrada, preciso aprender e preciso estudar. E o que você falou é muito importante, porque nós temos muitas usinas aqui na nossa região, muito emprego para vocês técnicos da Química, talvez para o pessoal da Química ficou um pouco mais tranquilo as suas falas, Leonardo, mas eu gostei da sua técnica, da sua didática, para mostrar para o aluno do Alimentos e de todas as outras ideias que estão aqui, o quanto que é importante estudar, que não é assim, é simples, não é simples, a gente tem que se empenhar. Hoje, olha a facilidade, você manda um link, eu vejo esse vídeo da hora que eu quiser, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha essa facilidade de internet e tudo mais, então aproveitem, né? O que ele falou, só 2 usinas, né, no estado de São Paulo, que ainda... Uma no estado de São Paulo e outra em Alagoas. Já estão fazendo já. Então, galera, imaginem daqui uma década, precisa de vocês formados. A gente precisa de gente formada, estudada, com vontade de aprender, né? Então, eu não gosto de química. Aprenda a gostar, gente. Química, tô aqui defendendo a química é tudo. Tô tomando uma água aqui, é H2O. Eu vou falar uma coisa, assim, só para, rapidamente, a minha professora de bioquímica na faculdade, ela falava assim, vamos estudar bioquímica, vamos estudar química. Agora, você tem um olho de raio-x. Você olha para um lápis, para uma caneta, você não está vendo aquela forma. Você tem que imaginar aquilo quimicamente. Então, ficou tão mais fácil quando você faz essa interpretação e essa visualização, tá? E só para encerrar, teve uma época da minha vida que eu trabalhei em usina e lecionei muitos anos na agronomia, tecnologia de açúcar e álcool, e eu sempre ficava intrigada com isso. Gente, quando que vão melhorar o 2G, né? Precisa disso, porque realmente eles queriam
desfazer do bagaço, some daqui com esse bagaço. Hoje não, né? E vamos trabalhar em cima disso, porque ali ainda tem açúcar, tem álcool, tem tudo ali, certo? Ó, parabéns, muito obrigado, adorei, tô feliz da vida. Eu também estou contente de ter, né, conseguido chegar aí no, né, para todo mundo conseguir poder acompanhar. São públicos diversos, né? Mas É, até o pessoal de alimentos, né? Tudo que você usa ali, né, na parte de produção 2G, são técnicas que a gente, né, são enzimas, são coisas assim bem interessantes. uhum. Então tá bom. Lide, Oi, você também tá a disponibilidade de poder estar aqui com a gente, né, na plataforma e ter atendido os nossos alunos, tá? Tanto de todos, né,